chegamos ao penúltimo estudo bíblico a respeito da ansiedade. Na semana que vem nós veremos o último estudo e depois trocamos o assunto, tá bom? Então hoje nós vamos ver outros que se interessam por nós. Então nós temos visto a ação de Deus, o poder de Deus em nossa vida, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, quando nós precisamos lidar com as situações do dia a dia. Então nós precisamos do auxílio de Deus e precisamos também sempre confiar em Deus. Então o segredo para que a gente consiga lidar com os nossos problemas, aqui nós estamos focando na ansiedade. Só que nós lidamos com muitos problemas, com muitos traumas, com muitas tribulações, nós lidamos com patologias, e para que a gente consiga lidar de uma forma a agradar a Deus, nós precisamos do auxílio de Deus. E não dá para tirar da equação a confiança em Deus. E nós temos visto que, para que nós consigamos confiar em Deus de forma adequada, o que deve preencher o todo do nosso coração é o amor a Deus. Nós temos visto isso a partir do estudo do livro, a partir das passagens bíblicas que nós estamos lendo, estamos analisando, e no sábado, na programação da UNP, quando nós também falamos a respeito do assunto, ansiedade, nós vimos que a ansiedade, ela começa no coração, é um sentimento, envolve aquilo que sentimos, do coração passa para a mente, e aí nós sofremos a interferência da ansiedade, porque nós não conseguimos agir como deveríamos agir. Então, para que o coração e a mente não sejam dominadas pela ansiedade, a gente precisa encher tanto o coração quanto a mente com amor a Deus. E nós vimos que isso é um aprendizado. Nós não nascemos com essa capacidade, e mesmo depois que somos transformados, que somos alcançados, salvos através de Jesus Cristo, é um aprendizado que vai nos conduzindo a esta direção do amor a Deus. Então nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Paulo nos ensina isso, Pedro nos ensina isso, quando eles tratam a respeito da ansiedade. Então, nós precisamos chegar nesse amor eficaz que deve dominar o nosso coração, que deve dominar a nossa mente. No capítulo que nós vamos ver hoje, o autor do livro, o John MacArthur, ele vai falar sobre outros que se interessam por nós. Então nós não lidamos sozinho, ou não precisamos lidar sozinho com as dificuldades, com os traumas, com as patologias. Nós precisamos de uma rede de apoio. Quem lida conosco é Deus, em primeiro lugar. Então Ele está conosco, caminhando conosco. Através de Jesus Cristo, Ele vem ao nosso socorro. Mas nessa rede de apoio, tem mais. E nós não costumamos muito a lidar com esse assunto que inicia esse capítulo. Dificilmente você vai ouvir pregações, você vai ouvir estudos, e é algo que deveria fazer mais parte da nossa vida cotidiana, pensando em relacionamento com Deus, pensando em cristianismo, que é o assunto sobre anjos. A gente ouve falar muito pouco disso, mas nós temos na palavra de Deus a presença de anjos. E quando eu estava estudando o livro, eu achei muito interessante o autor
focar na questão angelical. Eu não sei quantos dos irmãos já ouviram pregações a respeito de anjos, estudos falando sobre anjo, literatura. A questão angelical, ela faz parte da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, mas nós não nos aventuramos nesse assunto. Talvez para nós não darmos a impressão de que nós estamos lidando com os anjos da mesma forma que a gente lida com Deus, para não haver essa confusão, ou porque nós não sabemos do assunto mesmo. Mas John MacArthur, ele fala que Deus, através dos anjos, ele nos ajuda a lidar também com a ansiedade e com todos os problemas patológicos que a gente precisa enfrentar. Então, ele começa o capítulo dizendo assim, como que outros podem nos ajudar em nossa batalha pessoal contra a ansiedade? Ele começa com essa pergunta. A vida cristã nunca significou luta solitária e individual. Nós não precisamos lidar sozinhos com as patologias, com os traumas e com as dificuldades. Tudo isso muitas vezes nos direciona a nos fecharmos. E aí nós dificilmente pedimos ajuda para as pessoas que estão ao nosso redor. Pode ser para que nós não nos mostremos frágeis, para evitar que as pessoas nos julguem, ou para evitar que as pessoas nos vejam como pessoas que precisam de ajuda e, ao precisarmos de ajuda, nos coloquemos menores do que aqueles que não precisam de ajuda. Aí tem a ver com a questão do orgulho. E o John MacArthur então fala que a gente não precisa lidar com as dificuldades sozinhos. Nós não precisamos, a caminhada cristã não precisa ser solitária. Pelo contrário, ela precisa ser uma carreira junto com a igreja, junto com os irmãos, principalmente ao lado de Deus. Porque quando nós pedimos auxílio para Deus, Ele vai se apropriar das suas ferramentas para nos ajudar. E os anjos podem ser uma ferramenta utilizada por Deus para nos ajudar. Assim como foi no auxílio com alguns personagens da Bíblia, em alguns eventos da Bíblia. Então ele parte dessa pergunta, e nos apontando que nós não precisamos estar sozinhos. O amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios do cristão. Muitas vezes as pessoas se veem sozinhas lá no mundo. Mas nós que somos cristãos, que participamos de uma comunidade cristã, temos um grande benefício que as pessoas no mundo muitas vezes não têm, que é essa rede de apoio dos irmãos, mesmo que seja através da oração. Então nós compartilhamos das nossas lutas, dificuldades, patologias, enfermidades, para que os irmãos orem por nós. E se nós somos esses irmãos que recebemos esse pedido de ajuda, nós não podemos julgar a pessoa ou o irmão que está pedindo ajuda. Cabe a nós ouvirmos, orarmos com a pessoa, com o irmão, com a irmã, e continuarmos orando e nos interessando pela vida da pessoa. De que forma? Orando e caminhando com a pessoa. Se for preciso, lendo a Bíblia como ela, nos preocupando como que ela está, mandando uma mensagem, ligando, caminhando com a pessoa. Então, nós temos esse benefício que é o corpo de Cristo.
Se Cristo fala que a sua igreja é um corpo, por que não se apropriar desse corpo para caminhar entre as lutas e as dificuldades? Em primeiro lugar, nós devemos considerar que ela diz sobre um grupo de indivíduos que nos ajudam diariamente, mais do que provavelmente nós saibamos. Então, a igreja, ela tem um grande potencial de auxílio nos momentos de lutas e dificuldade, desde que a igreja esteja disponível e querendo ser essa rede de apoio. Então, tem irmãos que evitam perguntar para os outros como estão, porque vai ter irmãos que vai começar a contar as lutas e as dificuldades, e a pessoa que perguntou, só perguntou, ela não quer saber, ela perguntou por educação. Olá, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Foi só uma pergunta educada. Mas pode ser que aquela pergunta seja um gatilho para o irmão derramar o seu coração buscando ajuda. E a pessoa que perguntou não está querendo ajuda. Então tem gente que nem pergunta, ou pergunta de longe, evitando esse auxílio. Nós, corpo de Cristo, precisamos estar sempre disponíveis para ajudar quem precisar. Nós não podemos negar uma oração, negar o caminhar junto. Nós precisamos estar disponíveis, porque quando nós pedimos ajuda para Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Deus. Deus, Ele vai se utilizar da igreja para nos ajudar. Ele vai se utilizar dos próprios irmãos. Tem irmãos que naturalmente são irmãos mais sensíveis, que hospedam uns aos outros com facilidade, que oram, gostam de orar uns pelos outros, mas tem outros que não são tão abertos assim. E dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, todos precisam estar disponíveis para ajudar. Se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa estar disponível para ajudar. Seja por meio de uma oração, seja por meio da leitura de um versículo junto com aquele irmão que está pedindo socorro, seja perguntando: meu irmão, como é que você está? Conta para mim. Qual pessoa? Às vezes uma pessoa precisa apenas contar as coisas, ela não quer que você dê a solução para ela, ela quer apenas derramar o seu coração, ela quer que você seja um ouvido atento. Ela não quer que você dê a solução para ela, mas ela precisa contar para alguém o que está acontecendo, ela precisa desabafar, e você precisa estar disponível para ouvir. É isso que o John MacArthur vai falar, porque pode ser que você esteja sendo usado por Deus para ouvir, e além disso, Deus pode se utilizar dos anjos para ajudar. Olha que interessante. Anjos que zelam por você. E aí nós evitamos entrar nessa seara para não aparentarmos que nós oramos para anjos, que nós adoramos anjos, que nós louvamos anjos. A questão não é essa, porque nós não devemos fazer isso mesmo. A nossa oração precisa ser direcionada a Deus. Nós não oramos para anjos, não cremos nisso. Nós não temos essa prática. Nós não temos a prática de louvar um anjo ou um determinado anjo, ou ter uma palavra de adoração para um anjo. Apocalipse nos instrui quanto a isso. Nós temos João recebendo a instrução do anjo, e em certo momento ele se ajoelha para adorar, e o anjo fala para ele: não faça isso, você deve adorar a Deus, porque eu sou irmão seu, eu sou conservo seu. Não faça isso, levante-se, adore a Deus. Então nós não adoramos anjo, mas recebemos o auxílio e a ajuda de Deus através dos anjos. Os anjos não servem a nós, eles servem a Deus.
Então Deus usa os seus seres angelicais celestiais para nos ajudar. Então nós oramos sempre para Deus, nós adoramos a Deus, nós louvamos, exaltamos a Deus. E se for da vontade de Deus, Ele pode usar os anjos como instrumento para nos auxiliar, para nos ajudar, como Ele fez em algumas vezes na Bíblia, e aí nós vamos ver isso. Deus usa os seres angelicais para nos guardar fisicamente, para nos conduzir. Deus usa o seu Santo Espírito para nos conduzir de forma interior. Então quem conduz o nosso coração é Deus através do seu Espírito. Isso nós sabemos, aprendemos. Teve uma escola dominical há pouco tempo atrás que nós vimos essa questão da condução do que Deus faz através do seu Espírito. Então o nosso coração, ele é consolado através do Espírito Santo. O nosso coração é conduzido através do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Então nós somos consolados por Jesus Cristo através do Espírito, porque o Espírito Santo, ele vem da parte de Deus e da parte do Filho, Jesus Cristo. E aí ele nos conduz, ele nos dá a certeza da salvação, ele nos ajuda com a compreensão da palavra. Então toda a condução interna é feita pelo Espírito Santo. Mas Deus pode se utilizar dos seres angelicais, dos anjos, para nos conduzir e nos proteger fisicamente, sem que nós saibamos. Deus detalha em sua palavra como os anjos nos socorrem e, portanto, nos ajudam em muitas das nossas ansiedades com relação a acidentes, doenças e outros tipos de perigo, sem que nós saibamos. E Deus faz isso para que nós não caiamos na tentação de voltarmos nossas orações para os anjos ou adorarmos, exaltarmos e louvarmos a anjos. Por isso que Deus age sem que nós saibamos. Ele age da forma que Ele quer, utilizando os instrumentos que Ele determinar, sem que nós saibamos. O Billy Graham, ele tem um livro, ele escreveu um livro, no passado, com o título Anjos, Agentes Secretos de Deus. E aí um trecho do livro diz assim: estou convencido de que estes seres celestiais existem e que eles proporcionam ajuda invisível em nosso benefício. Não creio em anjos porque alguém me contou sobre a dramática aparição de um deles. Tão impressionante como raros testemunhos podem ser, ou por causa dos OVNIs, que são surpreendentemente assemelhados a eles em algumas de suas aparições relatadas, ou porque especialistas em percepções extrasensoriais estão fazendo o mundo do domínio espiritual parecer cada vez mais plausível, por causa da repentina ênfase universal na existência de Satanás e demônios, ou porque sempre vejo um. Porque eu mesmo nunca vi um anjo. Billy Graham diz que ele nunca viu um anjo. E ele não crê em pessoas que dizem que viu anjo. Então ele não acredita no anjo por testemunho pessoal de pessoas, mas porque a Bíblia diz que existem. Acredita em anjos porque a Bíblia diz que há anjos e creio que ela é a verdadeira palavra de Deus. Então nós não podemos acreditar nos anjos porque pessoas dizem que viu. Porque Deus não permite com frequência que nós vejamos os anjos. Deus não age comumente dessa forma. Se Ele age através dos seres angelicais, é de forma excepcional. Não é um padrão. Nós não podemos viver atrás desse padrão. Porque tem pessoas que vivem buscando isso como um padrão de vida. Eu só vou acreditar que é Deus agindo se for algo extraordinário, se um anjo aparecer para mim e dizer que é da parte de Deus. Não, Deus não vai agir dessa forma. Se Ele agir através dos seres angelicais,
verticais, não é um padrão. E ele não vai agir com todo mundo da mesma forma. Se ele agir, é porque ele quis, em um momento específico, em um momento especial. Por isso que a gente não deve ficar querendo ver anjos o tempo inteiro. Na Bíblia tem aparições de anjos, mas não foi o tempo inteiro. Foi em momentos determinados. Então, os anjos existem, eles servem a Deus, e Deus pode usá-los para o nosso benefício. Mas não significa que eu tenho que querer ficar vendo o anjo o tempo inteiro. É igual a questão do falar em línguas. Teve um tempo específico para isso. Foi um momento na história, enquanto a palavra estava sendo escrita, enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito. Então teve um momento certo ali para as línguas acontecerem. Cessou, porque nós temos agora a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Então, os anjos eles existem, mas Deus ele usa os anjos para o nosso benefício em determinados momentos e nós não vamos saber que foram os anjos que foram usados por Deus para determinada ação em nossa vida. Deus não vai contar para a gente. E você não vai ver. As pessoas na Bíblia viram por um momento especial, por um momento específico que Deus agiu. Não deve ser um padrão para nós. Algumas das muitas coisas que os anjos fazem em nosso benefício são nos guiar, nos prover, nos proteger, nos libertar, nos facilitar e nos servir. Amando de Deus, não a nosso mundo. Então você não deve ordenar a um anjo que ele sirva a você. Porque eles estão a serviço de Deus, que os criou. Porque os anjos eles são criaturas de Deus. Não são pequenos deuses. Mas eles são criados, eles foram criados por Deus. Tá bom? Então, no sentido de guiar, né? O Espírito Santo, ele guia o crente de forma interior, no coração. Então, Deus interiormente nos conduz, nos guia através do Espírito Santo. E se ele quiser fazer isso através dos anjos, vai ser de forma exterior. Por exemplo, Atos 8, do versículo 26 ao 27. Vamos abrir? Atos 8, 26 e 27. Quem encontrou pode fazer a leitura, tá? Pode nos conduzir na leitura. Assim vocês participam, né? Atos 8, 26 e 27. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Pode ler o 28 e 29 também. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Isso. Então veja, nós temos aqui um anjo do Senhor falando com Filipe. Quem era Filipe? Quem era Filipe? Um anjo do Senhor falou ao Filipe dizendo: dispõe-te, vai à banda do sul, no caminho que desce a Jerusalém, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Quem era Filipe? Ele era o filho da rainha, oficial de Candace, a rainha dos etíopes. Filipe era um discípulo de Jesus. Filipe era o discípulo de Jesus. Ele era o discípulo. Tá? Então o anjo do Senhor apareceu ao discípulo Filipe e falou: desce, vai à banda, né, do sul, no caminho que desce para Jerusalém. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, oficial da rainha, né, dos etíopes, o qual era superintendente, estava de volta e assentado no seu carro. Então o anjo disse para Filipe descer, para que ele se encontrasse com esse etíope.
Porque o etíope estava com o livro de Isaías nas mãos. Ele estava lendo, só que ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Então era para o Filipe se encontrar com ele, para que pudesse explicar então as palavras que estavam escritas no livro de Isaías. Então Deus utilizou um anjo para falar para Filipe se encontrar com o etíope, para que ele pudesse explicar a palavra de Deus no livro do profeta Isaías ao eunuco, né? Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. E aí nós temos o Espírito Santo, né, movendo ali Filipe para que ele pudesse então acompanhar e conversar com o etíope e explicar ali o livro do profeta Isaías. Então veja, Deus usou um anjo para falar ao Filipe: vai, desce lá que tem um etíope lá que está precisando de auxílio para entender o livro do profeta Isaías, né? E nós temos também o Espírito Santo conduzindo Filipe, né? Não apenas o anjo guiou Filipe de um ministério para o outro, né? Para que ele pudesse auxiliar. Então aqui nós temos o anjo guiando Filipe aonde ele deveria ir. Na questão do prover, né? Então Deus pode usar os anjos para prover algo para os seus filhos. Em que sentido? 1 Reis 19, de 1 a 3. Vamos fazer a leitura também. 1 Reis 19, de 1 a 3. Veja, uma passagem no Novo Testamento, agora uma passagem no Antigo Testamento. 1 Reis 19, de 1 a 3. Quem achou pode ler. Quem achar primeiro. Acabe quer saber a Jezabel tudo quanto Deus havia feito, e como mataram todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: faça-me os deuses como nos aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Isso, então, essa passagem, ela acontece depois, né? Que Elias coloca os profetas de Baal à prova, né? Deus, então, ele vai agir em seu favor, provando que ele era Deus, acima de qualquer outro Deus, né? Acima de Baal. Nesse mesmo evento teve a morte ali dos profetas de Baal, a espada, e Acabe então informa Jezabel de tudo o que tinha acontecido ali, né? A ação realizada ali, sobrenatural, a morte dos seus profetas. E aí Jezabel manda matar Elias. A mesma coisa que aconteceu com os profetas era acontecer com Elias. E aí Elias então foge, temendo a sua própria vida. E foge, né? E aí agora, os versículos 4 a 8. Continuando aqui o relato, né? Depois da fuga de Elias, para preservar sua vida. Pode continuar, vai até o 8, 3. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um filho, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zinco, eis que mãe que tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em casa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou-se ainda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Isso, então veja. Elias foge, ele
está no deserto sozinho, ele ora a Deus, né? Totalmente desanimado, desamparado, ele está sozinho. Esse sentimento de desamparo, esse sentimento de pronto, agora acabou para mim, eu vou morrer. Então, um sentimento de derrota. Ainda que Deus tenha prevalecido, e ele foi usado para isso, para que Deus prevalecesse sobre os outros deuses, sobre um Deus de outra nação, né, um Deus falso, ele foi usado por Deus. Mas esse sentimento de desamparo, esse sentimento de tristeza, de entregar os pontos, veio no seu coração. Mesmo depois de ele ter sido usado por Deus. Esse sentimento dominou o seu coração. E ele se encontra ali sozinho, fugindo, temendo morrer. E aí ele ora para Deus, né? Basta, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais, né? Então ele meio que desiste. Ele desiste. E aí ele deita e dorme. E ele é acordado por um anjo, que trouxe uma alimentação da parte de Deus. Deus poderia ter dado do céu o alimento para eles, assim como ele fez com o maná. Ele poderia ter dado de uma outra forma sobrenatural. Mas Deus, ele vai dar o sustento, ele vai prover o sustento, o alimento, através do anjo. Então o anjo acorda Elias e fala: olha, come, bebe e come, senta aí, come, você está precisando se alimentar. Né? Aí ele comeu, se alimentou, o seu corpo recebeu essa renovação, esse sustento através do alimento, e aí o anjo diz: levanta-te, pois você tem uma caminhada de 40 dias e 40 noites até Horebe para fazer. Então Deus envia o seu sustento através de um anjo, né? Então Deus, ele quis prover através de um ser angelical. E muitas vezes, meus irmãos, a gente precisa dormir e comer. É isso que a gente precisa, para encontrar renovo novamente. Interessante, né? É a necessidade básica da vida. Dormir com qualidade, encontrar um descanso para o seu corpo e uma boa refeição. É a necessidade básica. O homem não consegue, o ser humano não consegue ficar sem dormir por muito tempo. Ele não consegue ficar sem a água e o alimento por muito tempo também. Há estudos que mostram o enlouquecimento do ser humano por falta de um sono de qualidade. Então, às vezes, quando você está abatido, com esse mesmo sentimento de Elias, você precisa dormir e se alimentar. Deus fez isso através de um anjo, né? O anjo então proporcionou um mantimento ao profeta que estava exausto física e emocionalmente. Olha só. Situações que vêm contra nós podem nos causar essa fadiga física e emocional. E essa fadiga emocional e física pode gerar a depressão, ou pode gerar uma ansiedade, uma patologia, que se ela vier contra nós, aí você vai precisar de recursos medicinais mesmo, médico, para você conseguir se livrar. Então, antes que o seu corpo se afadigue física e emocionalmente, a tal ponto de gerar essa depressão, essa ansiedade, você tem algo a fazer. Porque se entrar por esse caminho, aí você já não vai mais conseguir agir, ou não vai estar mais disponível em suas mãos algo que você faça para se livrar disso. Nesse momento patológico da depressão ou da ansiedade, você vai precisar de auxílio, pode ser que auxílio médico mesmo, remédio, tratamento. Mas antes que o seu corpo caia nessa situação onde você não consiga mais agir, tem coisas que você pode fazer para que você não caia nisso. Que é o que nós temos visto, né? Que é a questão do amor a Deus, da confiança, dos cuidados que você lida com as suas preocupações do dia a dia, para que não chegue a esse extremo.
Tá? Mas chegando a esse extremo, pode ser que você precise do tratamento médico mesmo, do remédio. Ou Deus pode livrar você de forma extraordinária, sem que você precise passar por isso. Porque Deus age de forma natural, de forma sobrenatural também. Tá? Aqui Deus agiu através do anjo, provendo o alimento, algo natural da nossa sobrevivência, que é o alimento e que é o sono, que muitas vezes você está ao seu alcance e que você precisa cuidar dessa parte da sua vida. Né? Deus também, ele pode se utilizar dos anjos para nos proteger. Os anjos também protegem o povo de Deus de perigos físicos. 2 exemplos dramáticos estão relatados em Daniel. Daniel 3, versículo 28 e Daniel 6, versículo 22. Então, 2 leituras no livro de Daniel. Daniel 3, 28, Daniel 6, 22. Quem achar pode ler. Pode ser 2 pessoas, né? Cada pessoa lê uma passagem, pode ser a mesma pessoa. 3, 28, 6, 22. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu povo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Que evento é esse? Eles foram na área. O que tinha acontecido com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles se recusaram a dobrar os joelhos diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou Jogar eles na fornalha. eles na fornalha. De repente, todo mundo começou a ver 4 pessoas dentro da fornalha e não 3. Essa 4ª pessoa era um anjo. E aí, olha, Nabucodonosor reconhece: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então aqui foi a proteção física mesmo, eles não queimaram a fornalha. Os servos de Nabucodonosor que abriram a fornalha para jogar os 3 amigos lá dentro morreram queimados. Só com o calor da fornalha. Mas os 3 servos de Deus que estavam lá dentro não. Porque Deus protegeu eles através do anjo. Então pode ser que Deus tenha livrado você em algum dia, em algum momento de ter sido atropelado. Deus se utilizou de um anjo para te proteger. E nós não ficamos sabendo. Uma batida de carro, uma queda de algum lugar. A proteção física mesmo. Então Deus se utilizou de um ser angelical para livrar você de sofrer algo físico. Mas que você não fez saber. Você atravessou a rua ileso, sem saber que você poderia ter sido atropelado. Você fez algo natural, que é atravessar a rua, mas que Deus te guardou de forma sobrenatural. 6:22. Pode. Meu Deus, eu vi o Senhor e fechou a boca aos verões, para que não lhe desse dano, porque foi achado em inocência diante dele também, contra ti, dele não cometi e delito amor. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Deus mandou o anjo para proteger eles. E Daniel foi lançado aonde? Em meio aos leões, para ser devorado. E Deus enviou um anjo e protegeu ele ali também. E ele não foi devorado. A proteção física mesmo, né? Livrou Daniel e os seus amigos de morrer através de um anjo. E no Novo Testamento nós também temos um exemplo. Atos 27, versículos 18 a 20. Atos 27, de 18 a 20.
vista do dia seguinte, já aliviado na vida. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela caído sobre nós, grande tempestade dissipou-se. Afinal, toda a esperança de salvamento. Pode ir até o 24, né? Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem atendido e não partir de greva para evitar este dano de perda. Mas, já agora, vós aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam. Isso, então nós temos Paulo, né, enfrentando aí uma dificuldade em uma das navegações que ele fez. Não foi uma navegação por escolha própria, porque ele estava preso, né? Então ele foi transferido de um lugar para o outro. Então ele sofreu ali, né, alguns eventos, e Deus então preservou a vida dele, preservou a vida de todos aqueles, de toda aquela tripulação que estava ali no barco, né? Eles estavam ali passando todo tipo de necessidade, né? Havendo todos estado muito tempo sem comer, eles tinham sido açoitados, eles estavam enfrentando ali muitas situações extremas, né? E Deus então protege eles através de um anjo, né? Envia um anjo para que pudesse preservar a vida deles e ele pudesse então chegar até o destino final, a qual ele seria levado ali, né? E é interessante que Deus não protegeu apenas Paulo, mas todos que estavam com ele, né? Demonstrando a sua graça comum, estendendo a sua graça comum, que é o que ele faz com toda a humanidade, né? Então ele derrama a sua graça especial aos seus filhos, mas ele também derrama a sua graça comum àqueles que não são seus filhos, né? Deus demonstra misericórdia através da sua graça comum. Então os anjos de Deus, eles protegem o seu povo, e algumas vezes eles graciosamente poupam outros que estão em seu meio e que não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Os anjos cuidam de nós quando dirigimos na estrada e protegem os seus filhos de várias situações e de pessoas que estão junto com os seus filhos por causa da sua graça comum, né? Quanto ao livramento também, então vimos a preservação da vida e agora quanto ao livramento. Essas palavras não se referem à prevenção de transtornos, mas para tirar as pessoas dos transtornos. Olha que interessante. Então Deus, Ele permite que nós enfrentamos transtornos, patologias, doenças, enfermidades. Deus permite que nós enfrentamos traumas. Há momento em que Ele nos livra de passar por isso, mas há momentos em que Ele nos livra passando por isso, enfrentando isso. Então nós estamos enfrentando determinada situação e Ele então nos ajuda a enfrentar, nos dando o livramento, agindo de forma natural ou de forma sobrenatural, né? Por exemplo, Atos 5, versículo de 19 a 23. Ainda no livro de Atos, capítulo 5. Atos 5, 19 a 23.
abriu as portas do cárcere e, conduzindo-nos para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta Bíblia. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Isso, então aqui nós temos o relato, né, da prisão dos apóstolos. Versículo 17, por exemplo, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Veja, Deus não impediu que os seus apóstolos fossem presos. Ele permitiu a prisão. E os irmãos podem imaginar que não foi uma prisão agradável. Não foi lá um oficial de justiça entregar o papel: olha, nós precisamos levá-los presos, então preciso que vocês nos acompanhem. Não. Foi com truculência. Foi com violência. Porque eles estavam amando dos saduceus, que estavam cheios de inveja contra os apóstolos. Então foi uma prisão truculenta. Os apóstolos sempre enfrentaram truculência contra as seitas. Os fariseus, os saduceus, não importava qual era a seita dos judeus, eles sempre foram maltratados. Deus não impediu que eles fossem presos, mas Deus livrou eles da prisão. Então eles passaram por um momento difícil, de pressão, de perseguição ali, de truculência, de violência. Mas Deus livrou eles, depois de terem enfrentado isso, através de um anjo que foi lá socorrê-los da prisão. Atos 12, versículos de 2 a 4. Atos 12. Novamente aqui algo contra os apóstolos, mais uma passagem mostrando aqui a ação contra os apóstolos de Deus. Olha lá, 12 de 2 a 4. 2. Pode ler a partir de 1 a 4. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, pretendendo também a Pedro, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-se no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O que aconteceu com o Tiago? O que significa isso? Morreu. Morte. Tiago foi morto. Então Tiago e Pedro foram presos e eles mataram Tiago à espada. E o que aconteceu com Pedro? Foi preso. Deus não livrou Tiago de ser morto, nem Pedro de ser preso. Pedro ainda será morto mais para frente. Não foi aqui neste momento, mas Tiago foi. Deus permitiu que Tiago fosse então morto à espada, a mando de Herodes. Nem os judeus gostavam dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, nem Herodes gostava, nem os romanos. Então você tem aqui uma rede de pessoas que
que odeiam os cristãos, que odeiam a Cristo e que fazem de tudo para maltratá-los. Olha, por aquele tempo mandou o rei Herodes prendê-los para maltratá-los. E aí os irmãos podem imaginar aqui que maltratar de uma forma terrível mesmo. Terrível mesmo, né? E Deus não impediu. Deus estava com Pedro ali no cárcere, mas Deus recolheu Tiago através da morte, né? Então, meus irmãos, Deus, Ele permite que nós enfrentemos enfermidades, doenças, patologias. Ele permite que nós passemos por vezes por depressão, por ansiedade. Ele permite. Mas Ele está conosco. Nós não enfrentamos sozinhos. O problema, a doença em si, ela é algo tão terrível na nossa vida que dá a impressão de que nós estamos abandonados por Deus e que estamos enfrentando aquilo sozinhos. Mas não, Deus está conosco. Por mais difícil que seja, por mais terrível que seja o momento, Deus está conosco. Ele está permitindo que passemos por aquilo, mas Ele está enfrentando conosco. E Ele vai dar a solução para o problema da forma dele e no tempo dele. Sim. No sábado nós lemos aqui Paulo falando que nós devemos apresentar as nossas necessidades diante de Deus através das orações, das súplicas e das ações de graças. E quem esteve aqui presente, lembra que eu disse, nós temos que pedir já agradecendo antes de receber a graça. Não espere a graça vir para você agradecer a Deus. Já peça agradecendo, porque Ele vai te dar. De alguma forma Ele vai te dar. Em algum tempo Ele vai te dar. Por isso, ser grato. Por isso, Paulo disse antes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu insisto, alegrem-se no Senhor. Então Ele permite que passemos, mas Ele nos ajuda a enfrentar, Ele está conosco. Por isso que desde o início, do livro, do estudo, nós temos visto que a confiança em Deus é importante e é necessária na nossa vida. E isso é um treinamento. Não é algo natural nosso que vai acontecer da noite para o dia. Não, é um treinamento. Hoje você vai conseguir confiar em Deus, mas amanhã pode ser que você não consiga. É porque você perdeu a sua salvação? É porque você perdeu a sua fé? É porque Deus abandonou você? Não. É porque faz parte da nossa natureza ainda conviver com as falhas, com o pecado, com as lutas internas que temos com a nossa natureza humana. Isso faz parte. Mas não é porque nós caímos de confiar em Deus que nós não vamos mais confiar. Não. Aí nós vamos voltar para Deus, orar novamente, ler a Bíblia novamente, vamos voltar ao treinamento. Conversem com o Davi, que já participou de várias maratonas. Quantas que ele ganhou? Quantas ele perdeu? Provavelmente ele não desistiu. Na derrota que ele teve, ele desistiu. Não vou correr mais. Eu perdi, não tenho mais chance. Não, ele voltou a treinar no dia seguinte. A vida cristã é esse treinamento constante. Treinamento que vem por meio da oração, por meio do relacionamento com Deus, da sua palavra. É uma prática. Lembrando, Deus está conosco. Por isso que eu peço já agradecendo. Já agradecendo, porque eu creio que Deus vai me dar de forma natural e de forma sobrenatural. Deus age da forma que Ele quer. Se você precisar tomar um remédio, tome o remédio. É a forma natural que Deus vai te dar a cura tomando o remédio. Não deixe de tomar o remédio se você precisa. Você precisa tomar uma vacina? Não deixe de tomar a vacina. Tome. É a forma natural de Deus agir. Pode ser que Deus cure você através de um milagre sobrenatural.
O que a gente não pode é ter algo como padrão. Puxa, Deus tem que me curar de forma sobrenatural, eu não aceito de outra forma. Você não pode impor a Deus a forma dele agir. Ele age da forma que ele quiser. Até mesmo através de um anjo. Como eu disse no começo, nós temos medo de enveredar por esse caminho do anjo, ou dos anjos, do tema do anjo. Porque a gente não quer parecer pessoas que vivem atrás desse misticismo. Porque tem gente que vive, pode se tornar algo místico. Isso não deve ser algo praticado por nós. Mas se Deus quiser utilizar um anjo para nos guardar, para nos livrar fisicamente, para nos sustentar, para nos dar a cura, Ele vai usar. Você não vai ficar sabendo. Ele vai agir sem você saber. O que nós não podemos é negar que Deus age dessa forma. Ou negar que existe. Existem anjos. Nas regiões celestes. Eu acho que a gente não fala isso não é por causa de medo. É uma questão de esoteria, porque a própria palavra de Deus ela já trata desse assunto. Ninguém, eu acho que na igreja, não crê que anjo não existe. Claro que a gente crê. Eu só vi Neemias falando que Deus fez as ordens celestiais. Ele criou a terra e fez lá, criou primeiro. Satanás era um anjo de luz, nós cremos isso. Agora, a gente tem que ficar com aquilo. Eu sei que isso está gravando. Eu não queria até nem me manifestar sobre esse ponto. A palavra de Deus diz corretamente lá em Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais e aos profetas, a Bíblia não nega que Deus usou outra forma. Nesses últimos dias, Ele fala pelo seu Filho, a quem constituiu. Então Jesus diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É Jesus, não é anjo. Não adianta pegar texto lá, o anjo do Senhor acampa ao redor do seu tempo. Nós não temos um anjo da guarda do nosso lado, isso não é bíblico. Então Jesus é que cuida de nós. Então a gente não tem medo, nós cremos que 1/3 dos anjos foram reservados para o inferno, acompanharam Satanás, e Judas registra isso. Mas a gente não ensina porque quem cuida de nós, quem sabe as nossas feridas, né? A gente sabe que anjo tem língua. Eu já dei um estudo sobre isso, que mais de 1 hora aqui de quarta-feira, a língua, como eles são incorpóreos, tudo isso a gente sabe. Não é que a gente tem medo, o problema é a esoteria e a gente acha que ficar dependendo dessas muletas. Quem cuida de nós é Jesus. Quem cuida das nossas feridas, quem levou na cruz, como diz o autor aos Hebreus, naquilo que ele sofreu, ele pode nos socorrer. Então nós sabemos que existe a ordem celestial, tem anjos que foram mantidos em pureza, cremos que o anjo falou a Maria, tudo isso. Agora, esses registros que o senhor leu, tudo aí, tudo tem um ponto. Todos esses homens eram profetas de Deus. Elias não viu a morte, foi trasladado. O apóstolo Paulo, tudo isso tem um momento. Então a gente não pode fazer da exceção da regra. O João Batista nasceu crente, a palavra de Deus fala que ele seria cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Agora eu não vou pregar mais hoje, porque eu acho que aquela como é que se diz, exceção é a regra. Todo mundo nasce crente no ventre da mãe. Não, Jesus Cristo salvou um ladrão da cruz para dizer que é possível. Mas a regra ordinária é a pregação da igreja. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado, que as pessoas não entrem, elas têm anjos da guarda, quer dizer, Deus age quando quer e como quer, mas a igreja presbiteriana, ela não envereda por esse caminho, porque nós sabemos como é a natureza humana, como funciona a nossa mente, o nosso coração. Agora, que nós não temos medo aqui na nossa igreja, nem a da IPB, eu não estou querendo fazer uma polêmica com o irmão, mas a gente sabe tudo que existe anjo desde o começo da criação, desde que tudo, e que Deus, a palavra de Deus fala que Deus usa ele como seus mensageiros, mas é a mesma coisa que nós ensinamos no seminário que o irmão passou. Todas essas coisas, elas cessaram, não são mais a forma ordinária que Deus age. Ele age hoje pelo seu Filho, a quem constituiu como seu herdeiro, sendo Jesus a expressão exata do seu ser, natureza e espiritual, substância e tudo. Então, pastor, eu acho que é só um ambiente assim, é uma linha muito tênue quando a gente entra nesse tema.
né? E aqui eu estou falando que eu sou um dos pastores da igreja, junto com o Zé Luiz e com o presidente Luiz Alberto, como eles não estão aqui, por isso que eu estou me manifestando. Eu até fico, às vezes minha mulher dá uns puxões de orelha em mim, toma cuidado, mas como pastor eu não posso deixar de um assunto desse de me manifestar. Então a gente sabe, mas a gente não envereda por isso. Eu até pensei que o irmão ia falar dessas redes de apoio, de nos ensinar para ser hospitaleiro, receber mais os irmãos, porque eu acho que a forma que Deus dá para cuidar da depressão é a hospitalidade, é o amor ao próximo, é receber, é chorar com os que choram, é nesse sentido. Eu pensei que o livro, até porque esse pastor que eu gosto, tenho livros dele, estudo alguma coisa, mas ele não é presbiteriano, né? Ele é de outra linha, né? Então, eu acho que a gente tem só que tomar esse cuidado. É uma linha muito sensível que a gente, né, transita nela, para que a gente não como é que se diz, enverede. Eu sempre vou ficar com o que Jesus disse antes de subir: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Buscai e acharei quando buscardes de todo o coração. Pedi e dar-vos-á. Batei e vai abrir. O que pedir no meu nome, eu vos concederei. Né? Tem a passagem que depois da tentação de Jesus, os anjos vêm e servem Jesus. Ali, tudo isso é bíblico. Né? Mas eu acho que a igreja de Cristo, ela deve se guiar na confiança do seu Salvador. Quem nos apoia, quem nos livra dessas encruzilhadas, quem nos livra dos pensamentos suicidas, quem nos livra de estarmos ali e entrarmos nessa porta que é aberta pela ansiedade, pela depressão, que é um mundo sem volta, é o Senhor Jesus. Então, não sei, né, pastor, para que depois vai publicar o vídeo, porque nós não estamos aqui num debate, nem eu estou censurando o pastor, só falando que é uma linha muito sensível essa questão dos anjos. Nós temos muito aí o esoterismo, igrejas caminhando nessa tendência e tudo. Então nós precisamos sempre deixar isso apontando que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nós cremos. E como até um pastor nosso, não vou citar aqui por causa da gravação, ele disse: quando nós vemos a carranga do problema, aquela tempestade, nós temos que ver a doce face de Jesus com a sua mão estendida, nos trazendo ali consolo, conforto, salvação e cuidado. Sim. Eu também fico com Jesus, tá? Tranquilo. Por isso que eu estou falando desde o início. Eu falei, nós não podemos usar esses eventos como padrão. Mas se Deus quiser utilizar, Ele vai utilizar. E a rede de apoio dos irmãos é o próximo ponto, que vai ficar para o último encontro nosso semana que vem, né? Então o autor, ele aponta a questão dos anjos e depois ele vai apontar a questão do apoio entre os irmãos, que é o próximo ponto, que não vai dar tempo de entrar hoje e que eu deixei para entrar no próximo estudo. Então no próximo estudo nós vamos falar sobre esse apoio que deve vir dos irmãos entre nós e como lidar com as pessoas difíceis, problemáticas, que estão também dentro da igreja, que estão ao nosso redor, tá bom? Então, justamente por ser uma linha tênue, que nós precisamos sempre viver de acordo com o padrão bíblico. Como que Deus age hoje? É isso que nós devemos buscar. Ele vai agir através de Jesus Cristo. Eu creio nisso, eu acredito, né? E se Ele quiser agir de outra forma, Ele vai agir de acordo com a vontade dele e o tempo dele e a forma dele, né? Não dá para negar que ele não age, ele vai agir, mas é que não é o padrão realmente, né? Então, desde o início eu pontuei essa questão. E o medo que eu pontuei, presbítero Paulo, é justamente de parecer esotérico. Por isso que a gente não vai muito, né? Para não ficar parecendo que a gente também é esotérico, igual as pessoas que são, né? Então, nós entendemos que Deus ele age de forma natural e sobrenatural, e que o padrão hoje é através do Filho, como diz Hebreus no capítulo 1, versículo de 1 a 3, né? Ele age através de Jesus Cristo, tá bom? Então, Deus, Ele nos auxilia, nos ajuda, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e Ele usa, então, a sua instrumentalização para nos ajudar a enfrentar todas as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, os nossos traumas, as nossas patologias. Ele permite enfrentarmos por vezes, mas
nunca nos esqueçamos de que Ele enfrenta conosco. É Ele que vence. Por isso a confiança, e para que a gente consiga confiar em Deus, a gente precisa amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E como eu já disse, isso é uma prática que deve acontecer na nossa vida cotidianamente. Por isso a importância do relacionamento sempre presente entre nós e Deus. Sempre. E aí, para que a gente possa ser essa rede de apoio, que nós vamos ver no estudo da semana que vem, de um auxiliar o outro nas necessidades, que é a demonstração do mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Vai depender do seu amor para conosco, para que você consiga ajudar aqueles que precisam. Tá bom, meus irmãos? Então, na semana que vem nós temos o nosso último estudo a respeito da ansiedade. E aí nós fazemos esse fechamento a respeito do assunto, e para o próximo encontro, aí eu vou trazer um assunto novo, que aí eu vou avisar os irmãos depois, tá bom? Mas vai ser sempre um assunto prático assim, daquilo que a gente tem que enfrentar, né? Como que a gente vai enfrentar as nossas lutas diárias, né? Eu procuro sempre ensinar isso, né? Para tornar uma prática para a nossa vida mesmo, né? Tá bom, irmãos? Então nós vamos encerrar com uma oração. Eu vou convidar o diácono Israel para que encerre com essa oração. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Graças te damos, Senhor, por tudo que fez na nossa vida. Queremos te agradecer, cada um que aqui se encontra, que nos